Evangelho de João, capítulo 21 e versículo 15, diz a palavra de Deus. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Até aqui. Um certo garoto, que era engraxate, tomou a sua caixinha de engraxar pela manhã e saiu para trabalhar. E ao sair para trabalhar, ele atendeu um homem que ele já tinha costume de atender aquele homem. E enquanto ele engraxava o sapato daquele homem, ele perguntou: Seu João, o senhor ama a Deus? E aquele homem ficou sem entender o motivo daquela pergunta. Ficou um pouco chocado e contrariado com a pergunta daquele menino. E disse: menino, por que você me faz essa pergunta? Ele disse: eu vou explicar para o senhor. É porque eu e minha família, nós vamos ser obrigados a sair da nossa casa. A nossa casa, ela será demolida. E eu sou pobre. Eu não tenho condições de pagar um aluguel muito caro. A minha mãe também ganha muito pouco. E somos 3 em casa. A minha avó, ela é deficiente física. Ela é aleijada. E eu ouvi 2 homens conversando. E eles disseram que Deus abençoa a todos aqueles que o amam. E eu fiquei pensando sobre aquilo que aqueles homens disseram: Deus abençoa a todos aqueles que o amam. Então hoje eu decidi buscar alguém que ama a Deus para me explicar melhor como é que funciona esse negócio. Por isso que eu estou perguntando para o senhor. E aquele homem, contrariado com a pergunta daquele menino, disse: continue perguntando. Tirou da carteira uma nota de R$5, entregou para o menino e foi embora. Mas aquela pergunta continuou inquietando o coração daquele homem. Aquele homem que era um advogado de sucesso. E ele saiu pelo caminho pensando: eu sou um homem educado, eu sou um homem formado, eu moro em um país onde a grande maioria é cristão, eu fui criado nos preceitos cristãos. No entanto, eu fui incapaz de responder àquele menino se eu amo a Deus. E diante daquele dilema que inquietava o seu coração, aquele homem começou a analisar a sua espiritualidade, pois ele não parava para dar atenção à sua vida espiritual. E ele começou a parar para pensar e balançar a sua vida espiritual, para ver se de fato ele amava a Deus. E naquele balanço, naqueles pensamentos, ele chegou à conclusão que sim, ele amava a Deus. Então ele retornou até aquele menino e disse: menino, eu vou arrumar para você uma casa. E arrumou para o menino uma casa. Mas não fez apenas isso. Ele pagou os estudos daquele menino. E quando o menino se formou, ele contratou o menino e colocou no seu escritório de advocacia, para que o menino pudesse advogar através do seu escritório também. E aquele menino pôde compreender o que é amar a Deus. E posteriormente passou também a amar a Deus. E quando ele passou a amar a Deus, tendo um encontro real com Cristo,
se tornou discípulo de Cristo e passou também a ajudar outras pessoas, porque entendeu que o amor a Cristo, o amor a Deus, se manifesta através das atitudes. Da mesma forma que aquele homem arrumou para ele uma casa, pagou os seus estudos e lhe deu emprego, ele entendia que ele precisava também abençoar vidas e se tornou um diácono da casa de Deus, um servente da casa de Deus. Fica claro para nós que de fato o amor, ele não pode ser fingido, o amor não pode ser de palavras, mas o amor tem que ser de atitudes. O amor verdadeiro só pode ser demonstrado através de obras, através de atitudes. E o amor, na sua melhor expressão, ele é revelado a nós através de Cristo. Em nenhum outro lugar, ou em nenhuma outra pessoa, ou em nenhuma outra circunstância, é possível termos contato com um amor genuíno. Existem vários tipos de amor, mas o amor na sua plenitude, o amor verdadeiro, o amor sincero, o amor sem fingimento, nós só encontramos em Cristo. E Cristo demonstrou o seu amor através do seu sacrifício. Essa foi a expressão máxima do amor de Cristo, sendo manifesto pelas nossas vidas. Mas o amor de Cristo por nós não se restringe única e exclusivamente ao fato de Ele ter se entregado na cruz. E com isso não estou menosprezando o sacrifício que Ele fez, é óbvio que não. Aquela foi a expressão máxima do seu amor, mas não se restringiu apenas a isso, Ele foi além disso. Quando nós olhamos o texto em que lemos, o texto nos mostra que os discípulos de Jesus haviam retornado para a região à beira do mar de Tiberíades. E estava ali Pedro, estava ali João, estavam outros discípulos com eles. E de repente Pedro diz: eu vou pescar. E os discípulos dizem: nós vamos contigo. E eles vão pescar. É noite. E eles passam a noite pescando. E enquanto eles passam a noite pescando, eles não pegam absolutamente nada. E o dia vem raiando, o dia está começando, a luz está começando a brilhar. E quando a luz começa a brilhar, a Bíblia Sagrada diz que eles avistam um homem na praia. Eles não estavam muito distantes da praia, eles estavam a cerca de 90 metros da praia. E eles avistam um homem, mas são incapazes de reconhecer esse homem. Mas a Bíblia identifica esse homem. A Bíblia diz que Jesus estava lá. Quando eu digo que Jesus não demonstrou o seu amor apenas na cruz, mas foi além disso, fez muito mais do que isso. Eu estou dizendo que Jesus, ele foi atrás desses discípulos, ele foi em resgate desses discípulos que estavam retrocedendo na sua vida, retrocedendo na sua fé. Há discípulos que tinham passado pelo momento da crucificação de Jesus, já haviam passado pelo momento da ressurreição de Jesus, já tinham se deparado com Jesus por 2 vezes. Essa é a 3ª vez que Jesus aparece aos discípulos e fala com eles. E mesmo assim, a Bíblia Sagrada diz que os discípulos estão retornando para a pescaria. E Jesus vai em resgate daqueles discípulos que estavam voltando à velha vida. Jesus está demonstrando para aqueles discípulos e também para nós, que quando nós ouvimos a sua voz, quando nós somos tocados pela melodia da sua voz, quando nós somos tocados pela graça que Ele dispensa sobre as nossas vidas, a nossa vida passa a experimentar um novo tempo, a nossa vida passa a vivenciar uma nova história. Nós nos tornamos novas criaturas, e não é para nós, não obstante, nós podemos fazer isso, mas não é para nós uma opção retornar. A Bíblia Sagrada diz que nós não somos como os que retrocedem para a perdição, somos como os que avançam para a salvação. Nós podemos retroceder, sim,
mas não é a melhor opção. E ao nos ver retrocedendo, Jesus ele não vai ficar inerte. Jesus ele não vai ficar parado. Jesus ele não vai ficar assistindo a cena. Jesus vai ao encontro daqueles discípulos. Jesus vai em resgate daqueles discípulos. Jesus vai para redirecionar aqueles discípulos. Jesus vai mostrar para eles que eles devem continuar no mesmo caminho. Voltar não é uma opção. A mensagem não é para Pedro. A mensagem não é para João. A mensagem não é para aqueles discípulos que estão com ele naquela hora, naquela manhã, naquela praia. A mensagem é para mim, a mensagem é para você. Voltar não é uma opção. Retroceder não é o caminho. Jesus havia sido crucificado há alguns dias. Faz pouco tempo que Jesus havia sido crucificado e que Jesus havia ressuscitado. Se faz poucos dias que isso aconteceu com Jesus, naturalmente essa é a terceira vez que Jesus se manifesta a eles depois da ressurreição. Então Jesus não estava mais caminhando com eles, Jesus não estava mais se alimentando com eles, Jesus não estava mais dormindo com eles. Jesus agora não é tão presente fisicamente na vida deles como era durante o seu ministério. Então a presença de Jesus é mais escassa. E aqueles homens estão retornando à praia, olham para a praia, veem um homem, mas não reconhecem. A Bíblia diz que eles não reconhecem quem é Jesus. É impressionante. Em tão pouco tempo, eles não reconhecem mais quem é Jesus. Fazem pouquíssimos dias que Jesus havia sido crucificado, morto e sepultado. E já havia ressuscitado, mas em poucos dias, eles já não reconhecem mais Jesus. Observe que o afastamento de Jesus tirou deles a capacidade de reconhecer Jesus. Começou a transformar Jesus em um desconhecido. Eles olham para Jesus, não sabem mais quem é, não reconhecem mais quem é. A distância faz com que não reconheçamos mais Jesus. A distância transforma Jesus em um desconhecido nas nossas vidas. Talvez alguns de nós estejamos experimentando essa realidade. Estamos aos poucos, passo a passo, nos distanciando de Jesus. E faz tão pouco tempo. Faz tão pouco tempo que você ouviu a voz dele. Faz tão pouco tempo que ele sacudiu o teu coração. Faz tão pouco tempo que ele fez lágrimas correrem do teu rosto, mas você já não reconhece mais ele. Você já não o conhece mais. Você já não reconhece mais a sua voz. Você não o identifica mais na sua vida. Ele começou a se tornar um estranho para você. O que é que isso mostra? Talvez você esteja num caminho de retrocesso. Talvez você esteja se distanciando dele, porque ele não se distancia de você, porque ele não se afasta de você. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas a distância faz com que ele se torne um desconhecido para nós. Então, em nome de Jesus, se você tem se distanciado dele, e esse distanciamento às vezes é gradativo, é aos poucos, vai se tornando imperceptível. É imperceptível. Mas se você parar para observar a sua vida, se você parar para balancear a sua vida, você perceberá que você tem se afastado, você está distante, você não o conhece mais. Só que eu tenho uma notícia para você. Ele não deixou de reconhecer você. Ele não deixou de saber quem você é. Quando os discípulos olham para Jesus e não reconhecem ele, Jesus direciona a sua voz àqueles homens. E sabe o que Jesus diz? Filhos, tendes peixe? Jesus não esqueceu quem eles eram. Para eles, Jesus talvez agora seja um desconhecido, mas para Jesus eles continuam sendo filhos. A palavra dele é para você. Ele não desconhece quem é você. Ele continua sabendo perfeitamente quem é você. Ele continua considerando você exatamente da mesma forma, da mesma maneira. Para ele você continua sendo filho. Filho ou filhos. Tendes peixes. Jesus começa
a renovar, a restaurar, a reconstruir memórias na mente daqueles homens, para fazê-los lembrar-se quem Ele é, lembrar-se da sua obra, lembrar-se do que Ele fez na vida deles. Essa cena não é uma cena estranha àqueles discípulos. Essa cena é uma cena muito familiar àqueles discípulos. Aqueles discípulos já haviam passado por uma cena muito semelhante a essa. E Jesus está restaurando memórias neles para que eles lembrem quem Jesus é. Às vezes, na nossa caminhada, nós tendemos a nos esquecer quem Jesus é, a nos esquecer o que Jesus fez. Talvez por um momento difícil que nós passamos, talvez por uma crise, talvez por uma perca, talvez por um sofrimento, talvez por uma dor, a gente esquece quem é Jesus. A gente esquece o que Ele fez. A gente esquece dos momentos de felicidade, de alegria, de gozo que tivemos na sua presença. A gente esquece o quanto a gente chorou na sua presença e não era de tristeza, era de prazer. A gente esquece. E Ele começa a restaurar memórias. Você hoje está triste, você hoje está amargurado, você hoje está angustiado, você hoje está distante, você hoje não se lembra mais de mim, você hoje não louva mais, você hoje não ora mais. Mas lembra o que eu já fiz? Lembra o que eu já representei para você? Lembra que no momento de maior angústia eu estava lá? Lembra que no momento de maior necessidade sua fui eu quem estendi a mão? Lembra que quando todos se abandonaram, eu estava lá presente na tua vida? Lembra quando todos não podiam te ajudar, não tinham o que fazer por você? Eu fui quem te auxiliei. Agora você esqueceu? Agora você não lembra mais? Jesus começa a restaurar memórias. Ele está fazendo isso com você. Ele está fazendo isso com você. Lembra? Lembra o que eu já fiz na tua vida? Lembra o que eu já representei para você? Lembra que um dia você já disse: Senhor, eu te amo acima de tudo. Senhor, Tu és tudo para mim. Senhor, eu abro mão de tudo por Ti. E onde é que está essa verdade? Onde é que está essa realidade? O que aconteceu? Por que você esqueceu? Você deixou quem tomar essa realidade de você, tirar isso do seu coração? Você deixou as circunstâncias roubarem essa alegria, essa felicidade, essa fé, essa esperança? Você deixou o quê? De fato, roubar aquilo que Jesus depositou na tua mente e no teu coração. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Talvez as circunstâncias fizeram com que você se distanciasse dele e esquecesse quem ele é. Mas ele não esqueceu quem você é. Ele lembra perfeitamente quem você é. Talvez as circunstâncias fizeram com que você sofresse uma amnésia, esquecesse o que ele fez. Mas ele está dizendo: eu fiz e faço. Eu fiz, faço e farei. Porque eu, Senhor, não mudo. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então lembre-se. Lembre-se, porque se um tempo você teve um ápice de alegria, de felicidade, de contentamento na minha presença, isso pode voltar a ser uma realidade na sua vida. Você não precisa viver nessa tristeza. Você não precisa viver abalado, sofrendo, angustiado. Não! Eu tenho alegria, eu tenho felicidade, eu tenho abundância para derramar na sua vida. Lembra-te. Lembra-te, eu continuo sendo Deus na tua vida. Eu continuo sendo o teu Senhor. Jesus está reprisando uma cena para aqueles discípulos, para que eles lembrem de tudo que viveram com Jesus, de tudo que viveram na presença de Jesus. O que é que Jesus pergunta para aqueles homens? Após uma noite de pescaria: filhos, tendes peixe? Parece que nós estamos retornando a Lucas capítulo 5, onde
Aqueles discípulos passaram uma noite pescando. Estão retornando à praia sem nada nas mãos. Jesus está pregando e Jesus sobe no barco de Pedro. E quando Jesus sobe no barco de Pedro e começa a pregar, Jesus olha para Pedro e diz: volta ao mar. E joga a rede do lado direito. E Pedro naquela hora diz: Senhor, nós passamos a noite pescando e não pegamos nada, mas segundo a tua palavra nós vamos lançar as redes. E lançaram as redes e pegaram peixes. Agora a cena se repete. Jesus pergunta: vocês têm peixe aí? Eles dizem não. E Jesus diz: lancem a rede. E eles lançam as redes. E a Bíblia Sagrada diz que eles pegaram grandes peixes, 153 grandes peixes. A cena está se repetindo. Curioso que da primeira vez que Jesus falou, Jesus estava chamando eles ao ministério, porque após esse milagre, a Bíblia diz que Jesus disse: doravante serás pescador de homens. De agora em diante você vai ser pescador de homens. E naquela ocasião Pedro disse: Senhor, passamos a noite pescando, não pegamos nada, mas segundo a tua palavra, vamos lançar as redes. Mas agora Jesus diz mais uma vez: lancem as redes. E Pedro não questiona. Pedro não diz absolutamente nada. A única coisa que Pedro faz é lançar as redes. Por que será que Jesus repete essa cena? A mesma coisa que Jesus faz quando chama Pedro para o ministério. Agora Jesus está fazendo, talvez, em uma das últimas ocasiões, ou na penúltima ocasião que Jesus está com Pedro. Jesus faz exatamente a mesma coisa, para fazer Pedro lembrar do primeiro dia. E dizer: Pedro, lembra do que eu disse para você naquele dia? A partir de hoje você vai ser pescador de homens. Então eu estou chamando você, Pedro, para recomeçar. Vamos apagar tudo, Pedro. Você sabe o que aconteceu nesses últimos dias. Eu sei o que aconteceu nesses últimos dias. Mas vamos recomeçar. Vamos apagar tudo. Vamos escrever uma nova história, Pedro. Vamos fazer tudo novo e tudo diferente. Essa é a mensagem. Pedro tinha negado Jesus. Pedro tinha amaldiçoado Jesus. E Jesus está dizendo: Pedro, lembra da primeira vez? Eu estou fazendo igual. Vamos recomeçar? Quantos deslizes você tem dado na caminhada com Ele? Quantas vezes através das suas obras, das suas atitudes, você tem negado Ele? E Ele está dizendo para você: vamos recomeçar? Vamos começar tudo de novo? Vamos fazer novo? Vamos fazer diferente? Aproveita a chance que Ele está te dando. Aproveita o convite que Ele está te fazendo. Vamos começar tudo novo. Vamos reescrever a história. Nós não precisamos estar longe um do outro. Eu fui quem te chamei. Eu fui quem te vocacionei. Eu fui quem te restaurei. Eu fui quem te salvei. Então eu mantenho a minha palavra, Pedro. Eu mantenho a minha aliança contigo. Você quer? Se você quer, dá aqui a mão e vamos continuar. Se você quer, vamos prosseguir, não vai parar não. Negou. Agora você tem a chance de afirmar. Mas não para não. Não para não, não deixa nada de parar não. A Bíblia Sagrada diz que eles retornam para a praia. E quando eles retornam para a praia, Jesus já preparou tudo. Já tem peixe assado, já tem pão. E eles começam a jantar. Mas quando Jesus deu a ordem: lancem a rede, que eles lançaram e pegaram os peixes, João olha para Jesus e diz: Pedro, é o mestre. Pedro, é o Senhor. Mas eles ficaram com medo de perguntar se de fato era. Então se assentaram com Jesus, jantaram com Jesus. E quando terminaram de jantar, Jesus então olha para Pedro, que era o alvo, que era o foco dele naquela hora. Simão, filho de Jonas, tu me ama mais do que esses? Senhor, eu te amo. Tu apacenta as minhas ovelhas.
Lembra daquela palavra? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tenho entregue nas tuas mãos a chave do reino. O que ligares na terra terá sido ligado no céu. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Está voltando tudo à mente de Pedro. Jesus está refrescando a mente de Pedro. Está dizendo: Pedro, vamos recomeçar. Senhor, tu sabes que eu te amo. Na realidade, o que Jesus está perguntando para Pedro é: Pedro, o teu amor é genuíno? O teu amor é verdadeiro? Tu me amas de verdade? Jesus está querendo exprimir de Pedro o que está no seu íntimo, a sua verdade. Jesus não está querendo dizer que ninguém diga para ele, da boca para fora: Senhor, eu te amo. Eis aí o motivo da insistência de Jesus. Porque quando você pergunta algo para uma pessoa, essa pessoa responde a tua pergunta. Quando você repete a pergunta, aquela pessoa vai refletir sobre aquela pergunta. Aquela pessoa vai analisar aquela pergunta e a resposta que lhe deu. Porque se eu repetir a pergunta para você, é porque eu não me contentei com a tua resposta. Então aquela pessoa vai pensar e elaborar melhor aquela resposta. Aquela pessoa vai ser mais sincera na sua resposta. Então Jesus está perguntando, na realidade, não é simplesmente se Pedro o ama, mas se Pedro o ama de verdade. Se Pedro o ama genuinamente. E é isso que ele quer saber de nós. Se nós o amamos de verdade, se nós o amamos genuinamente. Ou se nosso amor é de palavras, ou se nosso amor é da boca para fora. Quando nós olhamos o texto, Jesus perguntando para Pedro: Pedro, tu me amas? A palavra que aparece no texto original é a palavra HPO, que tem origem na palavra ágape, que é o amor que é usado para demonstrar, de fato, o amor que Deus expressa pelo ser humano. O amor mais puro, o amor mais genuíno, o amor mais pleno. Então Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ou seja, HPO. O que Jesus quer saber de Pedro é se ele de fato o ama como ele amou a Pedro. Quando nós lemos Efésios capítulo 2, versículo 4, a Bíblia Sagrada diz que de fato Jesus demonstrou o seu amor por nós. E nós devemos amá-lo assim como ele nos amou. E a pergunta é: como foi que Jesus nos amou? Dando a sua vida por nós. Então, na realidade, o que Jesus está perguntando para Pedro é: Pedro, você tem por mim o mesmo amor que eu tenho por você? Você consegue me amar na mesma intensidade que eu te amo? Porque se você consegue me amar na mesma intensidade que eu te amo, você fará a mesma coisa que eu fiz. Assim como eu ofertei a minha vida em teu favor, você ofertará a tua vida a mim. É óbvio que aqui Jesus não está exigindo que Pedro morra, que Pedro seja sacrificado. Não obstante, no contexto esteja a menção à morte de Pedro. Mas não é necessariamente isso. Mas Jesus, ele está perguntando a Pedro se Pedro o ama com a mesma intensidade que ele o amou. Mais uma vez Jesus está chamando a memória de Pedro aquilo que Pedro falava no passado. Quantas pessoas mudaram o discurso? Quantas pessoas no passado falavam uma coisa sobre Jesus e hoje falam outra? Sabe o que é que Pedro falava no passado? Mateus capítulo 26, versículo 35. Quando Pedro é advertido por Jesus, Jesus diz: tu vai me negar. Pedro diz: ainda que eu precise morrer contigo, eu não te negarei. Nós sabemos o resultado. Pedro negou. E agora Jesus está chamando a memória de Pedro: você prometeu para mim, mas você não cumpriu. Agora eu pergunto a você, Pedro: você me ama de verdade? Você me ama mais do que esses? E Pedro pela segunda vez responde: sim, Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. E ele sabe.
Ele sabe não aquilo que eu falo, mas Ele sabe aquilo que eu sinto. Ele sabe não apenas o que você fala, mas Ele sabe o que você sente. E naquele momento, é Jesus e Pedro. Nesse momento, é Jesus e você. Naquele momento, Jesus está sondando a alma, o íntimo de Pedro. E quando Pedro diz, Senhor, Tu sabes que eu te amo. Jesus de fato sabia. E o que Jesus está dizendo para Pedro é, Pedro, eu acredito em você. Eu acredito que você me ama. Pedro, eu acredito que você estava sendo sincero quando disse que me amava. Eu acredito que você foi sincero durante todo o tempo que você conviveu comigo. Eu acredito sim em você. A pergunta que eu faço para você, Pedro, é o que aconteceu? Lá no começo eu acredito sim que você estava disposto a morrer quando você disse. Eu acredito sim. Mas a minha pergunta é, o que aconteceu de lá para cá? Por que você mudou? O que mudou na sua mente? E essa pergunta não é para Pedro, essa pergunta é para você. Ele sabe perfeitamente da sinceridade que havia no seu coração naquele primeiro dia, onde você disse, Senhor, eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. A partir de hoje, Senhor, eu admito que eu vou viver para Ti, única e exclusivamente para Ti. Ele sabe da sinceridade que havia no seu coração naquela época. E talvez hoje, a sua vida não condiz com o seu discurso naquela época. E ele está perguntando, o que mudou? Fui eu que mudei? A palavra diz que o Senhor não muda. O que mudou? A mudança não aconteceu nele. A mudança acontece em nós. Então, mais uma vez, ele nos leva à reflexão. O que foi que mudou? Por que que você não conseguiu honrar aquilo que você prometeu para Ele? Por que que você não tem honrado aquilo que você prometeu para Ele? Por que que você não o tem amado com a intensidade que você disse que amaria? Ou que você amava no começo? O que aconteceu? Ele está chamando-nos para um caminho de retorno, de restauração, para vivermos na plenitude da sua presença e desfrutarmos do seu completo amor, da sua completa misericórdia, da sua completa compaixão por cada um de nós. Entenda, Jesus sabe o que esperar de cada um de nós. Ele está travando esse diálogo com Pedro, mas ele sabe da sinceridade que havia no coração de Pedro antes. Ele sabe o que está passando no coração de Pedro nesse momento, e ele sabe o que acontecerá com Pedro lá na frente. Jesus sabe perfeitamente o que esperar de nós. Jesus conviveu com Pedro por pelo menos 3 anos e meio. Jesus conhecia plenamente Pedro, não apenas por ser Deus, mas pela convivência. E é no relacionamento que nós conhecemos as pessoas, que nós vamos conhecendo de forma gradativa as pessoas. Jesus conhecia Pedro. Da mesma forma que através do relacionamento, agora não apenas falando de Jesus como Deus, Ele te conhece também. Através do relacionamento, Ele sabe da sua sinceridade. E obviamente Ele não necessita disso porque Ele é Deus, Ele sabe todas as coisas. Mas o relacionamento estabelecido com Ele revela quem você é. A prática, as atitudes, a conduta, o procedimento revelam quem nós somos. Então Ele sabe perfeitamente o que esperar de Pedro, e Ele sabe perfeitamente o que esperar de nós. E você, sabe o que será da sua vida de hoje em diante? Porque eu quero crer que essa não é mais uma palavra. Eu quero crer que essa palavra vai ser um divisor de águas na sua vida. Eu quero crer que essa palavra nasceu no coração de Deus para chamar você à razão, para colocar diante de você realmente 2 caminhos. E a partir de hoje você vai precisar escolher um. A partir de hoje você vai precisar tomar uma decisão. A partir de hoje você vai precisar afirmar os seus pés, os seus passos na sua presença. A partir de hoje você vai ter que, de fato,
abandonar esse caminho de retrocesso no qual você está enveredando e avançar. Eu não digo que já cheguei lá, mas uma coisa faço: esquecendo-me do que para trás fica, avanço para o que está à minha frente. Essas são as palavras de Paulo, escrevendo aos Filipenses. Essa deve ser a nossa filosofia: esquecermos-nos daquilo que ficou para trás e avançarmos para aquilo que está na nossa frente, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então, que essa palavra de fato seja um divisor de águas na sua vida, você possa firmar os seus passos nessa caminhada e firmar o seu coração no Senhor. Jesus está perguntando para Pedro se Pedro de fato o ama. E com a resposta de Pedro, Jesus está dizendo: se você me ama, então nós podemos recomeçar. Se você me ama, eu posso te reerguer. Se você me ama, eu posso restaurar a tua vida. Se você realmente me ama, eu posso apagar tudo e começar uma nova história com você. Quando Jesus pergunta, a palavra que aparece é agapeou. Quando Pedro responde, a palavra que aparece é filéu. E a palavra filéu significa amigo, significa afeto, significa gostar de alguém. Então Jesus está perguntando para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro está dizendo: tu és meu amigo. Pedro está dizendo: eu tenho afeto por ti. Pedro está dizendo: eu gosto de ti. Não é atrás desses que Jesus está. Jesus não quer pessoas que gostam dele. Jesus não quer pessoas que têm afeto, carinho por ele. Jesus não está atrás de pessoas que são amigos dele. O último amigo com quem ele teve contato entregou ele à morte, o vendeu por 30 moedas. Não é atrás dessas pessoas que ele está perguntando: Pedro, tu me amas? Tu me amas de verdade? Se ele pergunta isso para você, o que você tem a apresentar a ele em resposta? Você não vai apresentar em resposta as suas palavras, mas é a sua vida, as suas atitudes. O que você tem a apresentar a ele em resposta? Se ele te perguntar hoje: você me ama? Mas deixa eu dizer um negócio para você. Não é se ele perguntar, ele está perguntando: você me ama? Como é que você responde a ele nessa hora? Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, você me ama mais do que esses? E Pedro se entristece porque é a terceira vez que Jesus pergunta e diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. E ele sabe. E tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Observe a elegância de Jesus, a classe de Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus não expõe o pecado de Pedro. Jesus não lança em rosto o pecado de Pedro. Jesus não aponta Pedro e diz: está vendo aí? Você me negou 3 vezes, agora tem que confessar 3 vezes. Jesus não fez isso. Jesus não expõe, Jesus perdoa. Jesus restaura. Mas ele fez questão de refrescar isso na mente de Pedro. Ele fez questão de relembrar isso a Pedro, para saber o porquê que ele estava tendo naquele momento com Pedro, para Pedro entender o que significava aquele momento. E eu digo a você, aquele momento foi crucial na vida de Pedro. Daquele momento dependeu de fato a conversão genuína de Pedro, daquele confronto que Jesus tem com Pedro. E Jesus vai confrontar você. Jesus precisa confrontar você. E Jesus está confrontando você agora para que você mostre de fato que você o ama. E isso será determinante na sua vida. Se hoje você começar a provar que você o ama, você experimentará a verdadeira conversão e você viverá na plenitude da presença de Deus. Se a partir de hoje você não consegue demonstrar que de fato você o ama, você se distancia cada vez mais dele e infelizmente a sua vida será de fracasso.
Jesus faz questão de lembrar a Pedro o porquê daquele diálogo, o porquê que Pedro tem que confessar 3 vezes, sem necessariamente expor a Pedro, sem falar para Pedro, sem jogar na cara de Pedro, mas também não tem intenção nenhuma em condenar Pedro. Na realidade, a única intenção que Jesus tem naquele momento é ouvir de Pedro: Senhor, eu te amo. E quando Pedro diz: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo, o que Jesus está dizendo para Pedro é: tudo o que importa é isso. Tudo o que importa é que você me ama. É tudo o que eu quero saber, é tudo o que me interessa, é que você me ama. O que você fez não me interessa, o que me interessa é que você me ama. O que você falou não me interessa, o que interessa é que você me ama. A sua antiga conduta não me interessa, o que interessa é que você me ama. Essa palavra é para você. O que importa, o que interessa é que você o ama. E a pergunta permanece: você o ama? Se você o ama, Ele dá um start na sua vida hoje. Ele reseta e dá um start na sua vida hoje. A partir de hoje, Ele diz para você: é isso que importa, é que você me ama. E se você me ama, você viverá a plenitude do meu amor também.